Fala pessoal, aqui é a professora Jane e se você chegou até esse vídeo, você provavelmente está se perguntando o que é a literatura. Então vamos lá, a definição que a gente encontra mais comumente por aí é que a literatura é a arte da palavra escrita. Mas será que é apenas isso? Na realidade, não necessariamente, pessoal. Essa afirmação pode gerar alguma confusão, porque nem toda literatura é escrita. Por exemplo, dentro do gênero literário quadrinhos, há a possibilidade de uma literatura sem palavras, apenas com figuras representando uma ideia, ou indo um pouco mais longe, nas pinturas rupestres, lá na pré-história, onde os homens usavam uma espécie de linguagem visual para expressar os conceitos, símbolos, valores e crenças da sua vida cotidiana. Também podemos usar de exemplo as famosas epopeias, a Ilíada e a Odisseia, atribuídas a Homero. Entendido que essas obras foram, na realidade, contadas de geração após geração por aqueles povos, de maneira oral, ou seja, o famoso boca a boca, né? E só muito tempo depois que Homero as traduziu através dos códigos escritos. E elas são, até hoje, obras de muita relevância. Então podemos entender que a literatura oral também existe, né? Esses são alguns pontos que fazem a gente entender que a literatura não é somente a arte da palavra escrita. Na minha opinião, a principal característica da literatura, que ajuda na sua definição, é o seu caráter emocional e as múltiplas interpretações que vários leitores podem ter da mesma obra. Cada pessoa, por meio das suas experiências individuais, tem um entendimento diferente de uma obra literária, assim como nas demais artes. Para obtermos uma definição mais completa, devemos atentar para o fato de que nem toda produção escrita é considerada literatura. Então, como podemos diferenciá-las? Bom, além dos pontos tratados anteriormente, o que distingue um texto literário de um não literário é o seu caráter informativo ou não. O objetivo maior de um texto não literário é passar ao leitor uma informação. Portanto, o autor deve ser imparcial e objetivo na forma de escrever, oferecendo apenas uma interpretação daquilo que está sendo dito. Temos como exemplo as notícias e os livros didáticos. Você pode estar se perguntando agora, é literário então só aquilo que é clássico? Mais uma vez a resposta é não necessariamente. O problema é que o valor conferido por uma sociedade a uma obra varia ao longo dos anos. Um exemplo de que essa definição também não é completa é o poeta francês Arthur Rimbaud, que é considerado um dos maiores escritores da humanidade, mas na época em que suas obras foram lançadas, eram consideradas vulgares. E assim vamos chegando ao final da nossa aula. Podemos concluir em resumo que o texto literário é aquele que expressa de alguma forma o pensamento do autor de forma reflexiva e não necessariamente de acordo com a realidade. Ele oferece ao autor uma maior liberdade de escrita e aos seus leitores uma gama inimaginável de interpretações. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que a arte da palavra escrita não é uma definição completa para o que é literatura, e que todas as variáveis estudadas hoje devem ser levadas em consideração. Muito obrigada pela companhia e atenção de vocês. Um beijo e até a próxima aula.